Olá, saudações, salute, shalom! Mais um vídeo para dicas de leitura aqui no canal Deus Um Só Há. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e criei esse canal para falar dicas de leitura referente ao assunto religião, história das religiões, sociologia das religiões, espiritualidade, fé, etc., sem nenhum viés apologético, ou seja, esse canal não visa pregação de nenhuma das religiões aqui, né? Não é representativo de nenhuma das religiões, mas falarei de todas as religiões que me interessam e livros que me interessam e o que eu pensei de cada livro que eu li, né? Então, já gravei um vídeo falando de Kabbalah, né? Eu deixarei no anexo aí, Kabbalah. Importante conhecer esses autores. Esse aqui é Adin Even Israel ou Steinsaltz, né? Saltz é o nome que você pode ver que é meio germânico, né? Então é certamente o Askenazita, né? Ou Askenazim, que é o pessoal assim, o judeu de origem ali na Europa Oriental, né? Polônia, Alemanha, Ucrânia, antigo Império Russo, né? Então ele vai fazer uma introdução à Kabbalah, que é uma tradição mística judaica, e introdução ao judaísmo, os conceitos básicos do judaísmo. Então, né, já falei no vídeo anterior, vamos ler alguns temas de algumas sessões, porque ele vai explicar como surgiu a Kabbalah, né? Então, e tem várias correntes que falam que a Kabbalah é medieval, né? Então foi do período medieval. Outros vão falar assim, não, ela é anterior. Né, anterior ao período medieval, lá no segundo templo. Segundo templo, lembrar aquele período, né, em que o templo existia ali, no tempo de Herodes, né, então até 70 era comum. Então é reconhecido ali a época do segundo templo. Aí teve, né, o templo foi destruído pelos romanos, e aí teve a diáspora dos judeus pelo mundo, né. Tem gente que fala que já existia, então existia a tradição cabalística naquela época. Outro, não, isso aí vem lá do Salomão, né, o Shlomo, né. O rei Salomão, que é o filho de Davi. Outros falam que é o próprio Davi, e outros vão jogando mais. Esse foi Moisés, né? Isso aí foi recebido por Moisés antes. Vem lá do José do Egito. Não, antes. Vem lá do patriarca Abraão, né? Abraão. Mas aí outros falam, não, Adão já conhecia isso aí, então, né? De prática a gente sabe que foi compilado ao longo da Idade Média, né? E é o material que a gente tem. Então é uma introdução, né? É importante conhecer a introdução e ir nas fontes, né? O Zohar, e no Sefer Yetzirah, né? Que é o livro da formação, o livro da criação. Que esse Yetzirah dizem que é do patriarca Abraão, né? Mas existem correntes que falam, isso foi compilado durante a Idade Média, mas de escritos da época do Segundo Templo, né? Ou logo depois da destruição do Segundo Templo, né? 100 não era comum, né? Etc. Então isso aqui é bem básico mesmo, assim, introdução à fé judaica, né? Depois eu vou dar alguns conceitos. Esse aqui também eu falei no outro vídeo, né? O trabalho do cabalista, que vai pegando temas, né? Ele vai usando temas e as imagens, né? As imagens, os gráficos. Esse gráfico nem sempre foi o mesmo, né? Você pode ver que esses gráficos, né? Que ilustram o livro de Kabbalah, que é a árvore da vida, nem sempre foi o mesmo, né? Porque existem outros desenhos, né? Você pode correr atrás e ver que tem outros desenhos, mas é inspirado mais na escada de Yaakov, né? Que é Jacó, né? Então tem vários, ao longo do livro tem vários diagramas, vários diferentes para explicar, porque é mais temático, né? Então ele vai explicando aqui as noções, então ele é mais noção, né? Ele vai pegar cada noção e vai desenvolvendo essas noções. O que é Sefirot, né? O que é Sefirot, que é o plural, quais são os tipos, né? Os mundos, né? O mundo divino, o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo astral, o mundo material, como Malkut, né? Então, mais vai por temas, né? E o Halevi, da Ben Shimon Halevi, ele é famoso que escreveu um livro chamado Ungido, que se passa na Idade Média, ali na Andaluzia, né? Que a gente conhece hoje como Espanha e Portugal, a Península Ibérica, em que havia um governo mouro, em que tinha minorias cristãs e judaicas, né? Então havia um grande, na época do Maimônides, né? Que vai ser uma referência aqui na obra principal hoje, que é a Kabbalah prática, né? Kabbalah prática, do Rabbi Leibli Wolf. Ele é
da Austrália, né? E ele, interessante que ele, né, trabalha muito a meditação, a mindfulness, inclusive tem ele em conversas com o Dalai Lama que é um mestre budista tibetano. O pessoal acha que o Dalai Lama é o papa dos budistas, não. O Dalai Lama é uma das escolas do budismo tibetano, né? Então nem ele representa todo o tibetano e muito menos todo o budismo, né? Que o budismo tem grande veículo, pequeno veículo, Theravada, né? O Zen budismo, né? Um monte de escolas, né? do budismo já tem vídeo aí falando de budismo e tal. Mas interessante é que ambos trabalham essa questão da meditação. E aqui é um livro que fala muito de meditação, de respiração, de mindfulness, aqui e agora, concentração. Né? Então ele fala um dos grandes problemas da ansiedade é isso, a gente está sempre pensando, né, no futuro e sempre carregando o passado nas costas. Né? Então ele fala assim, não, na verdade deve-se meditar mais, concentrar-se mais e procurar equilíbrio. Né? Então ele vai explicando como fazer meditação, por exemplo, com as letras do alfabeto hebraico, né? Ivri, né? Ivri. O alfabeto hebraico, porque outras tradições usam a meditação em imagens, em ícones, em mantras, em mandalas. Né? Lembrar que o judaísmo não usa imagens, né? Ele usa caligrafia, ou seja, símbolos, né? Letras, igualzinho o islamismo também. O islamismo gosta de fazer caligrafia, né? Desenhos em caligrafia. Né? A caligrafia cria o desenho. Então, não representação, né, assim, de ícones, né, igual, por exemplo, a fé cristã. A fé cristã tem muito ícone, status, né, muita coisa. O budismo tem muito mandala, né, mandala, que é aqueles desenhos floreados, tal, as imagens dos budas, dos bodhisattvas e tal. Mas o judaísmo não, o judaísmo é só as letras. Então, tem vários aqui exemplos de meditação nas letras, né. E também ele vai falando aqui assim da técnica de respiração, né, de controle respiratório. Então é bem um trabalho de mindfulness, de imagem mental, criar imagem mental, a partir mesmo dos ensinamentos da Kabbalah. E aqui é bem básico também, que ele vai explicar vários conceitos, né? Então tem até um glossário no final do livro aqui que, se você não entender, ele vai explicar os conceitos de mundo, o Alamot, né, que é os mundos que eu falei, né? O divino, a primeira emanação. Lá em cima está o Ein Sof, né? Ein Sof, que digamos que é o criador de criar, né? É o absoluto. Aí ele Keta, que é a vontade de criar, né? A palavra criou, e aí vai, né, a emanação do divino, do espiritual, do mental, o astral e até o material, físico, que é Malkut, que é onde nós estamos, né? O reino. Então você pode, né, ler de Keta a Malkut, ou Malkut a Keta, ou seja, né? Então é uma forma de leitura. E aí ele vai como é que vai estar? Assim, aí tem várias formas de meditação. Por exemplo, você pode meditar nos nomes de Deus, né, que é o uso do tetagrama. O tetagrama que tem várias traduções do português, então depende da Bíblia, né? Se você pegar a Bíblia, o católico vai estar Yahvé, o Javé, né? Se você pegar o Jeová, né? Jeová, o Eterno, ou Hashem, né? Que é o Eterno nome, ou Senhor, muitas Bíblias, né? Principalmente as reformadas usam a palavra Senhor em tudo maiúsculo, né? Que é uma forma de traduzir o tetagrama, que é o Hashem, né? É Yahvé ou Jeová, Yehová. Então tem 72 nomes, que são atributos, né? Lembrando também, no Islã tem os 99 nomes, né? No Islã também, inclusive tem um livro do Al-Ghazali, que é um filósofo, pensador muçulmano, né? E que da Idade Média, que vai falar justamente dos 99 nomes ou atributos de Deus, né? Então, que são atributos só como nós, né, na criação entendemos o Criador, né? Que Deus é um e único, né? Então, esses atributos, né? Por exemplo, o Ein Sof, que é, né, o puro, né, o tudo e o nada, né, o absoluto, sem gênero, ele não manifestado, né? Não manifestado não tem atributo. Né, porque você não tem como, né, ele tem atributo quando cria, né? Então o criador é criador porque ele criou, né? Então ele é criador porque tem a criação, né? Então as coisas assim interessantes que né, até filosófico você pensar essas questões aqui. Então muita coisa pode ser falada desse livro, né? Não vou fazer um resumo do livro, mas ele vai trabalhar cada uma das Sefirá, né? São 10 Sefirá mais a Dat, né? Que é aquela Sefirá oculta. E vai trabalhando nos equilíbrios, né? Então ele trabalha muito a questão dos equilíbrios. Tem uma tabelinha que você pode, né? Ele pega, por exemplo, ele vai discutir a Sefira, por exemplo, Hokmah e Binah. Hokmah e Binah. Tá lá no alto. Aí no meio tá quem? Tá? Dat, que é esse abismo, né? A gnose, o conhecimento, tá lá no meio, então ele vai equilibrar.
Depois ele vai trabalhar, por exemplo, vai trabalhar o Hesed, né, que é a misericórdia, e Gevurah, que é a justiça. E aí no meio ele coloca o equilíbrio, que é Tiferet, que é a beleza, a harmonia, o equilíbrio, né? Depois ele vai trabalhar Netzah, que é a vitória, e Hod, que é a glória, e aí no equilíbrio das duas está o quê? O fundamento, o Yesod, né? Yesod está logo acima do Malkut, que é, né? Então, e aí tem também as leituras astronômicas, por exemplo, Tiferet seria o Sol, né? E Yesod seria a Lua, e a Terra, né? Onde nós estamos, né? Que é o reino, a soberania, que é a manifestação de todas essas outras emanações, né? Então, ou seja, onde tudo se concretiza, se materializa, né? Então é um livro interessante que vai trabalhar isso, né? Meditação, mindfulness, reflexão, respiração e a questão dos equilíbrios, né? Ou seja, nem muito a severidade, nem muito a misericórdia, nem muito a raiva, nem muito a passividade, mas usando aquele conceito do Maimônides, né? O grande pensador judeu medieval, que vai falar do caminho do meio. Vai lembrar o quê? Vai lembrar o Buda, né? O Buda, e também falava disso, né? Não vá para os extremos, fica no meio, né? Nem a opulência, nem a miséria, né? Nem a sobra de comida, nem a fome, né? Então, assim, fique no meio, né? Equilibrando-se. Então, Maimônides ensina esse equilíbrio, né? Ainda mais na Mishnah Torah, ele vai falar disso, né? Dos equilíbrios. E aí ele vai ressaltar aqui. Então, ele vai expor a árvore da vida, só que a preocupação dele não é o esquema, né? Ele não é a preocupação esquemática, igual, por exemplo, esse aqui, que vai trabalhar vários esquemas e leituras, como você lê a árvore, né? Esse aqui é mais esquemático. Esse aqui não, esse aqui é mais conselho para o dia a dia, cotidiano, como usar a Kabbalah no dia a dia. É um livro muito simples, ele conversa, né? Ele está conversando, assim, o estilo do livro, ele conversando mesmo com o leitor, dando dicas, né? Falando do dia a dia e explicando essas técnicas de meditação, mindfulness. Ele tem curso disso, né? O nome dele é Leibli Wolf, né? O rabino tem curso de mindfulness, vi uma pesquisada aí, né? E tem, claro, nas conversas dele com o Dalai Lama, né? Que interessante, né? Essa conversa do judaísmo com as culturas orientais, tipo budismo, né? E tipo hinduísmo também, que tem essa cultura da meditação. Tem gente que acha que meditação é só lá, né? Yoga e tal, mas, né? Também tem meditação, por exemplo, em movimento. Meditação em movimento, né, que é, por exemplo, o Sufi, né, o sufismo, lá no Islã, né, o Islã também tem uma forma de meditação e o judaísmo também tem, né, ou seja, é uma forma de meditação nas letras do hebraico, né, então não tem aquelas mandalas, não tem aqueles desenhos, né, não tem aquelas imagens e tal, você pode usar a letra do hebraico, né, então assim, é uma forma de foco, né, concentrar foco, com respiração e tal, então ele dá dicas, né, é uma linguagem muito simples, né, então assim, possivelmente farei um vídeo falando um tema ou outro, né? Vamos pegar um tema e discutir nos 3 livros, né? Esse aqui é bem mais temático, né? E esse aqui é bem introdutório, né? Assim, não sabe nada do assunto, sabe nada, não tem a mínima ideia. Então é bem introdutório, né? A Rosas 13 Pétalas, né? Então fica a dica, né? As 3 pérolas aqui para, né, conhecer judaísmo, né? A cultura, a mística, a tradição, né? Kabbalah, um recebimento, né? Uma tradição que era passado de mestres, né? Mas ao longo da Idade Média foi codificado e também chegou no cristianismo, que tem a Kabbalah cristã, a Kabbalah hermética. Quando os judeus foram obrigados a converter ao cristianismo, muitos deles levaram, né, para as organizações cristãs, por exemplo, a Rosa Cruz, a maçonaria e tal. E aí, cara, no esoterismo, na alquimia, na Idade Média, nós temos hoje acesso, né? Hoje nós podemos ter acesso ao grande conhecimento judaico de milênios, né? Então, assim, até é difícil avaliar a quantidade da sabedoria judaica acumulada ao longo de milênios, e a gente tem acesso hoje para ler, né, essas pérolas da tradição mística judaica, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.